Vamos lá, meu povo, falar de um início de temporada do Corinthians. Esse é o primeiro vídeo do canal para 2025 e eu queria falar um pouco com vocês a respeito do que está sendo esse início do Corinthians conturbado, né? Conturbado pela questão política, conturbado pela questão que afetou a peça, se não a principal, uma das mais principais, né? Peças do Corinthians, que foi o Rodrigo Garro, que se envolveu naquele acidente, que acabou gerando na morte lá do rapaz argentino. E é muito complicado, porque, né, você vive um contexto dentro do clube muito difícil, são vários atenuantes que vão influenciar no vestiário, que vão influenciar nos jogadores, que vão influenciar no comportamento, no clima, em tudo isso. E tudo isso é importante, tá? Tudo isso é importante para um time funcionar e continuar funcionando. Eu tô gravando esse vídeo agora, acabou de acabar a partida entre Corinthians e Ponte Preta. E eu queria fazer uma breve avaliação, já que esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo da temporada, eu queria fazer uma breve avaliação do que tá sendo o ano do Corinthians do início até aqui. Não é um início de temporada ruim, longe disso. A gente tem 5 jogos, 4 vitórias, né? Se for pelo pragmatismo, é um contexto muito bom. Mas tem alguns pontos que a gente tem que avaliar. Os bastidores do Corinthians continuam impactando muito, aos poucos vão se descobrindo algumas coisas delicadas, né? Como, por exemplo, a questão do que é a dívida do Corinthians com 3 específicos empresários de jogadores, especialmente o Bertolucci, que está envolvido também nessa recente história do Denner, lateral esquerdo, que foi vendido para o Chelsea. Então, é uma situação meio que deixou o presidente Augusto Melo numa sinuca de bico, né? Ou aceita o negócio ou vai perder o jogador por praticamente valor nenhum. Então, eu entendo a decisão de vender o atleta, mas para falar um pouco de jogo, esse foi o 5º jogo, né? O Corinthians pegou o Bragantino, venceu de 2-1 de virada, né? Pegou o Velo Clube, venceu de 2-1, pegou o Água Santa, venceu de 2-1, pegou o São Paulo, perdeu de 3-1 e agora venceu de 1-0 a Ponte Preta. Sobre esses 4 jogos anteriores da Ponte Preta, só quero dizer uma coisa. Impressionante que o Corinthians contra Velo Clube, Bragantino e Água Santa tomou gol em todos os jogos, né? O time tomou gol em todos os jogos, hoje não tomou, e hoje no que seria talvez a dupla de zaga que menos gerasse expectativa nossa, que menos gerasse confiança, porque a gente tá falando do Félix Torres, que faz do meio para o final de temporada passada bastante cheio de dúvidas, e o João Pedro, que é um menino que, por mais que seja promissor, é um menino novo, é um menino que foi promovido da base, estava emprestado, na verdade, né, para o Ceará, mas que não é aquele jogador muito experiente. Então, me é estranho que essa justamente tenha sido a dupla de zaga que não tomou gols. Tudo bem que o jogo de hoje é um jogo atípico, né? É um jogo que é muito difícil você avaliar qualquer questão tática, técnica, é muito difícil. Mas, falando um pouco sobre o jogo contra o São Paulo, o Corinthians fez digamos ali, dos 20 aos 25 minutos do primeiro tempo, faz um bom jogo. O goleiro de São Paulo teve um dia abençoado. O Lucas, já é a 3ª temporada que o Lucas joga contra o Corinthians e o Corinthians ainda não aprendeu a marcar o Lucas. É impressionante. É impressionante como um jogador... E assim, méritos do Lucas, tá? O Lucas é muito bom jogador. Mas 3 temporadas seguidas e o Corinthians não sabe marcar, não sabe tentar pelo menos dificultar a vida do Lucas, que é um jogadoraço, que conta ali com uma outra dupla muito boa, que é o Oscar recém-chegado e o Caleri. Então, o ataque do São Paulo é bastante perigoso para o Corinthians, mas o Corinthians não pode ter a passividade ou pouco entendimento de jogo e dinâmica que o São Paulo ia impor para ele de qualquer forma. Não podia, isso não podia acontecer. O Corinthians, no segundo tempo especialmente, não joga um clássico. O São Paulo joga um clássico, né? E eu não estou querendo dizer aqui que faltou raça. Não é isso. É entendimento de que é um clássico. Hoje o jogo do Corinthians contra a Ponte Preta foi basicamente a raça. É um jogo que a gente pode resumir como raça, né? Porque, dado o contexto do jogo, muita chuva, e antes que caiam matando em cima de gramados e tudo mais, gente, no Brasil a gente tem
alguns acontecimentos climáticos, né? Eu não sei se o termo certo seria exatamente esse, mas em que você tem uma chuva e um volume de água muito absurdo, muito absurdo. É muito difícil que um campo drene essa água. Assim, não sei se existe um estádio no mundo que conseguiria drenar esse volume de água. Mesmo os estádios com mais drenagem já passaram por momentos muito difíceis. A arena do Corinthians, por exemplo, a Neoquímica Arena, é muito elogiada, mas já teve jogos ali que também, cara, fica impraticável. Não tem como, é muita água e não tem como drenar tudo aquilo de água. Então, quando você tem um contexto desse, em que o jogo consiste em dar bicuda pra frente e ganha quem ganhar, se você precisa adiantar uma bola, você tem que dar um bicão pra frente e tentar correr deslizando e torcer pro seu adversário não deslizar mais rápido que você. É um contexto muito difícil, é um contexto onde não há muito a se analisar, a não ser a boa qualidade do Thales. Thales vem fazendo um início de temporada muito bom, assim, mais uma vez, estamos falando de jogos contra times que não vão impor tanta dificuldade para o Corinthians quanto os jogos que o Corinthians vai ter no Campeonato Brasileiro, até mesmo na Libertadores. Mas é importante a gente pensar que o Thales começa num ritmo muito bom de jogo, muito bom de temporada, marcou, se não me engano, foi seu terceiro gol pelo Corinthians no Campeonato Paulista. E isso que eu não posso dizer do Yuri. O Yuri me parece, e nunca deixa de ser, né, aquele jogador muito aguerrido, muito forte, muito físico, muito dedicado, mas falha nas horas de definição, né? O Yuri já perdeu algumas oportunidades de gol essa temporada. E não acho que vamos viver a mesma época de ver o Yuri perdendo vários gols. Não acho que é necessariamente esse contexto, mas parece que é um ritmo abaixo, né? É um ritmo abaixo e pelo menos eu acredito que o ritmo de boa parte dos jogadores do Corinthians já está em outro nível, especialmente do Thales. Um ponto negativo que eu levo pro jogo do Corinthians hoje contra a Ponte Preta é Martínez. Gente, Martínez, esse é o tipo de jogo que eu penso que o Martínez é meio que um caso perdido, sabe? Porque o cara é bom jogador, ele é um marcador, assim, um amigo meu uma vez fez uma brincadeira, né, que ele marcando é o Kanté, ele saindo jogando, ele é o Rony. e eu entendo a brincadeira, não acho nem que com isso quero fazer uma piada pejorativa com o Rony, mas ele é um problema, porque assim, ele é um bom mordedor, né, ele é um bom um bom cão de caça ali à frente da zaga, mas falta inteligência, muitas vezes ele é muito pouco inteligente e realmente o Corinthians se complica muitas vezes na saída de bola porque simplesmente tem um jogador ali que não consegue. O Martínez foi expulso hoje e o Martínez estava sendo envolvido em um mind game desde, sei lá, dos 10 minutos do primeiro tempo contra a Ponte Preta, que é um time de Série C. Até para eu não falar besteira, eu vou só confirmar aqui, mas acredito que a Ponte está na Série C do Campeonato Brasileiro hoje em dia. Então, assim, né? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Ponte Preta. É isso mesmo, a Ponte Preta tá na Série C do Campeonato Brasileiro. E assim, não dá pra você entrar no mind game. E assim, não dá pra você entrar no mind game num jogo como esse, né? E ser expulso da forma tão imbecil quanto foi expulso o Martínez. Isso é uma coisa que eu acho que é delicado, porque muitas vezes a gente vê as provocações e a gente pensa, o jogador está no domínio do mind game, sabe? Mas, cara, você sempre tá dentro do jogo e você sempre pode ser a pessoa que vai acabar cometendo a última besteira. E foi o que aconteceu com ele.
ele toma 2 cartões amarelos completamente imbecis, né? O segundo eu até entendo, foi uma falta de jogo e tal, mas existia cobertura, então ele não precisava necessariamente fazer aquela falta e vai desfalcar o time no próximo jogo. O que muita gente vai pensar, tudo bem, porque aí vai tá disponível pro derby, tanto ele quanto o Alex Santana, que também tá fora da próxima partida. Mas assim, cara, isso é um traço muito claro pra mim de que, porra, você não tem cabeça. Você não tem cabeça no lugar para poder fazer parte do jogo e fazer parte do jogo no sentido de que, assim, uma vez que você foi expulso, o Corinthians passou o resto do jogo se defendendo. O Corinthians, depois disso, ficou tomando pressão da Ponte Preta. A segunda bola o Corinthians nunca conseguia pegar. Foi impressionante. E num jogo em que, cara, qualquer coisa pode determinar o resultado, né? Qualquer bola que pegou mais velocidade porque bateu no gramado num chute que não foi 2 palmos acima do gramado e pingou antes do gol, pode matar o Hugo. E, cara, não teria nem o que o Hugo fazer a respeito. Então, não dá pra ter esse tipo de cabeça, não dá pra ter esse tipo de comportamento em frangalhos num jogo contra a Ponte Preta, assim. E Ponte Preta, da qual é um time que eu tenho muito respeito. E quando eu era novo eu tinha uma camiseta da Ponte Preta, que eu achava bonita pra caramba, inclusive. E eu acho... fiquei triste quando a Ponte Preta caiu pra Série C, mas o Corinthians não pode se comportar assim num jogo contra a Ponte Preta, né? O Corinthians tem aí pela frente os próximos jogos do Corinthians, né? Se não me engano não é o São Bernardo. Quem que o Corinthians pega agora? O Novo Horizontino. O Corinthians pega o Novo Horizontino na próxima partida, segunda-feira, né? Dia 3. Depois é o derby. E aí depois é o São Bernardo. Aí depois tá o jogo mais importante do Corinthians. Na verdade acontece no dia 19/2, que é a Universidade Central, que é o primeiro jogo do Corinthians na dita pré-Libertadores. O que o Corinthians está fazendo em relação aos seus principais jogadores? Eu acho correto. Tá poupando o André Ramalho, tá poupando o Memphis, tá poupando, especialmente depois do jogo contra o São Paulo, o Bidu e o Mateuzinho, né? Que ambos acabaram cometendo as falhas individuais ali no jogo contra o São Paulo. Mas não que isso signifique que não devam perder a titularidade. Acho que é início de temporada, Campeonato Paulista. Infelizmente o Campeonato Paulista é a pré-temporada dos grandes, não tem muito o que a gente fazer a respeito. E eu me preocupo mais pelo comportamento de não entender que aquilo é um clássico do que necessariamente as falhas individuais. Mais uma vez, estamos no início de temporada, é normal que essas falhas vão acontecer. Então, no caso do Corinthians, eu julgo ser certo todo a preparação que o Emiliano e o Ramon Dias estão fazendo na questão de administrar o tempo dos jogadores, administrar a parte física dos jogadores para o principal jogo do Corinthians nesse início de temporada, que é no dia 19. Certo, meu povo? Fora isso, acho que o time tá bem, tá rodando bem. Muito se falou a respeito de contratações, eu concordo com o presidente Augusto Melo. Acho que não tem de se fazer nenhuma contratação, a não ser que seja uma boa oportunidade de mercado, porque estamos falando de um clube que contratou um time novo na temporada passada, no início da temporada, e no meio da temporada contratou praticamente um outro novo time. Então, é muito complicado a gente pensar em mais contratações agora quando o cenário financeiro do Corinthians não favorece em absolutamente nada. Então, o Corinthians faz bem em não se precipitar no mercado, ao meu ver. Sinto falta, sim, de uma opção de velocidade na frente, e sinto falta também de mais uma opção de zaga para tentar compor com o André Ramalho. Dito isso, não faria nenhuma loucura em mercado para poder trazer nenhuma dessas opções. Se não achar no elenco, vai com o que tem, porque é o que tem para hoje, não se pode pagar por nada além disso, certo? Então é isso, meu povo. Comenta o que vocês estão achando a respeito do início de temporada do Corinthians. Se vocês concordam a respeito da questão do que foi o clássico contra o São Paulo, né? Ou até mesmo na questão das contratações, comenta aqui, se inscreve. A partir de agora a temporada vai ser um pouco mais tranquila de acompanhar. Início de temporada no meu trabalho é sempre uma coisa muito pesada. Início de ano, né? É sempre uma coisa muito pesada, mas
Agora que a poeira baixou, o canal vai voltar a ser mais frequente, certo? Então é isso, meu povo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um abraço. Valeu!